em defesa de quem defende o Brasil. Então, com esse slogan, a gente coloca a amplitude da associação em defesa do procurador que defende o Brasil. Defende o Brasil nas suas diversas áreas de atuação, seja na área ambiental, seja na área agrária, na área indígena, na área previdenciária, enfim, nos ramos todos que eu citei anteriormente. Então, o cumprimento da Constituição, a Constituição, ela coloca claramente o papel da advocacia pública, que está no capítulo de função essencial à justiça. A justiça, o processo só existe com a participação da advocacia pública, quando envolve interesses públicos, jurisdição, afeta a área do governo federal. Então, a Constituição estabelece os princípios que norteiam a gestão pública, o princípio da transparência, da legalidade, da efetividade, da eficiência, da transparência, enfim, todos esses princípios que a Constituição elenca de que deve compor o portfólio de um gestor público, dos atos que ele pratica. A associação, ela acompanha o trabalho desses colegas nas suas atividades rotineiras e dá esse suporte associativo para que ele possa ter uma boa estrutura administrativa, que ele possa ter um local de trabalho decente, que ele possa ter instrumentos que ele possa oferecer, que ele possa ter uma atividade bem feita, que ele possa ter esse amparo também da associação naquilo que vier a precisar, em qualquer questão que envolva demanda, que ele se envolva, que por alguma questão ele passe a ser objeto de um procedimento administrativo disciplinar, também nas questões de benefícios, porque a ANPAF ela faz parte hoje do Fórum Nacional da Advocacia Pública, que foi criado, essa confederação foi criada para amparar 7 associações das carreiras da AGU. Então nós somos hoje 92% do contingente de advogados públicos da AGU. O fórum foi criado com o intuito de uniformizar ações comuns para que a gente possa fazer as gestões junto ao governo, junto ao Congresso Nacional, enfim. O fórum hoje congrega um grupo grande de advogados públicos. E do fórum surgiu o maior clube de benefícios do Brasil, que é o ASA Clube, que congrega aí 30 mil sócios com um PIB mensal de 5 bilhões de reais. O ASA Clube é um clube criado para que você possa ter descontos em vários segmentos, na área automobilística, com as montadoras, na área de farmácia, na área de seguro de carro, na área de clubes, de lojas, entretenimento, hotéis. Então nós temos 600 convênios hoje firmados com o ASA Clube. Isso oferece ao associado não só das carreiras jurídicas, como também aos delegados de Polícia Federal e o Sindifisco, que são os fiscais da Receita, que também fazem parte do ASA Clube, como também procuradores de Estado de alguns estados. Então esse público de 30 mil pessoas tem o benefício do ASA Clube. Então você vê que esse papel associativo da ANPAF, ele não se limita só a uma atuação efetiva na proteção do seu associado procurador federal, mas também oferecer a ele a oportunidade de bons negócios, que ele possa ter um benefício financeiro com aquisições, com clubes que ele possa participar, com universidade dele ou de filhos, planos de saúde, enfim. É uma gama de benefícios que o ASA Clube proporciona. E agora, com relação à nossa atuação enquanto associação, ela é ampla nesses aspectos, inclusive nas demandas judiciais, que nós entendemos que o associado e o grupo de associados deva ter aquele benefício e que nós buscamos aí, quando não conseguimos no âmbito administrativo, nós buscamos a esfera judicial para atender essa demanda jurídica, que nós temos várias ações nesse sentido. A ANPAF esse ano completa 21 anos. É uma associação que tem uma longa história de lutas e conquistas em favor da advocacia pública, em favor da criação da carreira de procurador federal, que antes da carreira de procurador federal existiam os procuradores autárquicos.
que funcionavam separadamente dentro dessas autarquias, agências e fundações. E eles tinham alguma especialização? Era a mesma atribuição que nós temos hoje, mas de forma desordenada, ou seja, eram organizadas, mas dentro da estrutura, dentro do INSS, dentro da FUNAI, dentro da FUNASA, quando esses procuradores se reportavam ao procurador-chefe daquela autarquia, ou da agência ou da fundação. Com a criação da Procuradoria-Geral Federal, se organizou a advocacia pública, a defesa da advocacia pública. E aí passou a ter um Procurador-Geral Federal, com sede aqui em Brasília, que organizou o funcionamento dessa estrutura jurídica dentro dessas estruturas da administração indireta. Então, cada órgão desse tem lá uma estrutura jurídica da Procuradoria-Geral Federal que é vinculada administrativamente e tecnicamente à Procuradoria-Geral Federal em Brasília, não mais à autarquia. Então essa é a grande diferença. Dá mais autonomia. A articulação, a autonomia nos garante independência nas questões que nós estamos atuando. Então essa atuação organizada favorece a administração pública, por quê? Porque você tem um comando, você tem uma estrutura que lhe dá agilidade. Dou um exemplo. Houve uma ação civil pública contra o SISU, que é uma estrutura do Ministério da Educação, com relação às provas dos estudantes que teriam benefícios do resultado dessa prova para acesso à universidade. E foi questionado no ano passado, nesse ano, se eu não me engano, uma dessas provas que beneficiaria 1 milhão de estudantes. Houve um problema em determinados segmentos, dos lotes da prova, e o Ministério Público entendeu que deveria suspender essa prova no Brasil inteiro. Ou seja, geraria um prejuízo a 1 milhão de pessoas em detrimento de 10 mil pessoas que supostamente tinham sido prejudicadas. Mas, o que a Procuradoria-Geral Federal sustentou na defesa da prevalência daquele exame? Porque as questões dos 10 mil prejudicados poderiam ser tratadas no âmbito do judiciário, buscando aqueles benefícios que eles teriam direito. Que você não poderia gerar um prejuízo para 990 mil pessoas, e um prejuízo financeiro para a União na ordem de 240 milhões de reais, quando você poderia resolver isso no âmbito do judiciário, em momentos diferentes, mas que assegurassem o direito daqueles cidadãos, dos estudantes que estavam pleiteando a correção daquele ato. Então aí mostra o papel de agilidade da Procuradoria-Geral Federal, que ela foi caçar a medida alimentar, caçou a decisão no mesmo dia junto ao Tribunal Regional Federal. Então essa agilidade na administração pública com relação a essas questões que geram benefícios para a sociedade e que em algum momento surge alguma dúvida jurídica e que cabe ao Ministério Público questionar essas dúvidas em nome da sociedade, e cabe à Procuradoria-Geral Federal, quando se trata de administração indireta, e à AGU, Advogado da União, quando tratar-se de questões de administração direta, que daí afeta os ministérios. Então nós temos que dar uma resposta defendendo aquilo que o governo está propondo para realizar. Como eu já falei anteriormente, você vai fazer um hospital com dinheiro, o governo federal vai fazer um hospital ou vai construir, como está construindo a usina de Belo Monte, tem demandas judiciais por questões ambientais das diversas áreas. Qual é o papel da Procuradoria, né, para avaliar essa questão da polêmica do dano ambiental mundial, né, à humanidade que poderia estar sendo causado? Nós temos que avaliar vários aspectos. Primeiro, nós estamos diante de uma situação hoje que o Brasil vem trabalhando no fortalecimento do sistema elétrico do país. O Brasil vem crescendo, a indústria brasileira vem ampliando as suas atividades, o país vem crescendo. Nós temos dados aí que 55 milhões de pessoas saíram da classe de pobreza e melhoraram o padrão de vida. Essas famílias, logo que melhoram essa situação financeira, elas
tem um acesso ao mercado consumidor, então você amplia o consumo significativamente dessas famílias, e para isso o país tem que dar uma resposta em estrutura, porque você adquire bens de consumo, televisões, geladeiras, automóveis, isso tudo aumenta o consumo, aumenta a produção de energia, porque você consome mais energia, e o país tem que dar um salto nesse sentido, para que no futuro a gente não venha a ter problemas de apagão, problemas de falta de infraestrutura. E a energia elétrica, ela é extremamente importante para o avanço, para o progresso. O que a AGU, nessa questão, e a Procuradoria-Geral Federal, a quem afeta a usina, a fazer a defesa da implantação da usina de Belo Monte, nós temos que conciliar o desenvolvimento sustentável com o equilíbrio ambiental e com os direitos da comunidade indígena. Então, isso tudo, nessas questões, quando nós estamos diante de uma relação jurídica, de um questionamento, de uma implantação de determinada obra, nesse caso específico Belo Monte, nós, em juízo, mostramos que aquela obra está sendo feita preservando todos os critérios necessários para o desenvolvimento de um país com respeito a esses segmentos. Claro que, se você colocar nos olhos do mundo, os outros países cobram muito esse tipo de postura de que o Brasil tem que ter mais critério nisso, naquilo, aquilo outro. Só que muitos desses países também tiveram seu desenvolvimento, e em nenhum momento esse desenvolvimento foi questionado, principalmente os países de primeiro mundo que nós conhecemos, né, os Estados Unidos, a Europa, a Inglaterra, a Alemanha, enfim, países que já tiveram um progresso muito grande, que vivem um problema sério de poluição, né? Claro que amadureceram também nesse processo pelos erros que cometeram, mas que olham para o Brasil hoje como um grande mercado, né, que é um país que está em flanco de desenvolvimento, e querem, de alguma forma, participar de algumas decisões internas do país. Mas é o papel da advocacia pública, no caso específico nosso, da Procuradoria Federal, demonstrar que esse desenvolvimento ele pode ocorrer com um equilíbrio. E por isso que nós temos cassado as decisões junto aos tribunais, por conta desse embate jurídico que surge entre equilíbrio e desenvolvimento. Quando o senhor falou da questão dos hospitais e das universidades, eu também anotei aqui, se tu poderia comentar como é que tem sido a atuação da Procuradoria nas ações interpostas pela população em relação aos erros médicos de médicos ligados a instituições de hospitais federais, né? Olha, nós vamos assim, avaliar por vários aspectos também. Como nós estamos tratando de um servidor público. A Universidade Federal tem os hospitais federais, hospitais de ensino, hospitais de escola. E todos os hospitais, como tem no Rio de Janeiro, alguns hospitais que ainda têm sob a responsabilidade da administração pública federal, são vinculados ao Ministério da Saúde, esses hospitais têm recursos federais e têm o seu quadro de profissionais compostos por servidores públicos federais. Como qualquer outra atividade médica privada, eles respondem pelos erros, né? Desde que esses erros, ou erros médicos, eles precedem sempre uma apuração, porque você não pode previamente condenar ninguém sem dar a ela o amplo direito de defesa e o contraditório que a Constituição Federal assegura. Agora, se esse erro médico ele se comprova por negligência, imperícia, ou por falha da própria administração daquele hospital, e aí responsabilizando o governo, isso tudo se dá numa apuração no âmbito administrativo, e uma vez no âmbito administrativo comprovando, o médico tem as sanções, ou qualquer servidor que atua naquele segmento, na área hospitalar, também terá o seu processo disciplinar regularmente feito, e ao final aplicada a sentença que lhe couber. Além disso, cabe à pessoa que sofreu esse dano buscar o ressarcimento
por danos morais, enfim, na esfera judicial, que a administração pública ela não tem como mensurar aquele dano. Né? Mas isso é um processo que se dá numa particular, relação, né? Numa relação, caso a caso. O que nós temos que estar atentos nisso? Que eu acho que daí nós temos que ter muito cuidado com a gestão pública. A sociedade tem que acompanhar esse processo de gestão, ela tem que ser a fiscalizadora desse processo de gestão. A imprensa tem um papel importante também nesse controle de gestão, porque nós temos que aperfeiçoar a gestão pública em todos os segmentos, inclusive na área da saúde. Não se dá de forma isolada, né? O Brasil tem muitas questões ainda a avançar, principalmente com relação à gestão pública. Na área de saúde pública, a gente sabe que quanto mais recursos você coloca, mais se gasta. Por quê? Porque a saúde pública ela é diferente de um outro segmento, vamos dizer, de área automobilística, de outro segmento, área industrial. Porque na saúde, você quando recebe um equipamento ultramoderno de diagnóstico, aquele antigo que você tinha, você não descarta. Ele passa por um outro público. Outra pessoa adquire aquele equipamento ou passa a utilizar para um outro segmento que não teve condições de acesso ao último equipamento de diagnóstico. Então, é uma estrutura que se desenvolve rapidamente no mundo e o valor agregado é muito alto. Por isso que os custos da saúde são altos na área assistencial. Por outro lado, tem que se investir fortemente no controle preventivo. Quando você faz uma atuação preventiva na área de saúde, os reflexos dessa atuação preventiva acontecem na área assistencial, que é a área hospitalar. Você vê um número reduzido Diminui o número de internações, de cirurgias. E como é que, assim, se fosse assim, vamos fazer uma suposição, um caso que a gente pudesse colocar de um hospital que estivesse fazendo alguma... não estivesse cumprindo alguma coisa que fosse da legalidade, que ele estivesse fazendo um tratamento sem, por exemplo, uma consulta prévia para se poder fazer uma compra sem risco até o próprio paciente, porque hoje a gente vê que tem muitos tratamentos experimentais não comprovados a sua eficácia e que pela judicialização da saúde o juiz, né, preocupado em dar uma assistência a essa demanda, acaba cedendo, mas daí como é que fica? Tem muita, até uma pergunta já englobando assim, quais são assim as principais áreas de atuação, assim, os pontos assim que mais vocês têm sido chamados assim, lógico que pelo que tu pôde nos dizer nesse pequeno espaço de tempo são diversas autarquias, mas assim, quais são as que estão assim emergindo mais demanda? Nós temos, por exemplo, vinculado à saúde a Agência Nacional de Saúde, né, a ANS, que cuida dos planos de saúde. É onde ocorrem muitas essas questões com relação a plano de saúde, que quem deve, o que ele deve cobrir, o que ele não deve cobrir, e aí essas questões vão realmente parar na justiça. A Procuradoria atua quando envolve a ANS especificamente. Quando a relação se dá entre plano de saúde e o associado do plano de saúde, aí é uma relação de consumo privado. Agora, quando envolve a estrutura da agência e que ela é chamada no processo, aí sim atua o Procurador Federal. O que a gente percebe, aí é uma coisa que normalmente a gente acompanha na imprensa ou em casos que surgem, esses tratamentos experimentais, eles são regulados normalmente pelo meio científico. E o Conselho Regional de Medicina tem competência, a própria Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem a competência de estudo para poder dizer ou aceitar aquele tipo de tratamento. Não é uma coisa que eu possa criar e amanhã oferecer ao paciente. O que a gente percebe é que esse embate jurídico, quando se busca uma questão de saúde para algum membro da família, é muito sensível.